Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar sobre o futebol argentino. Sempre que falamos sobre histórias do futebol, temos que citar a Inglaterra, pois foi lá que tudo começou. Foi da Football Association em 1863 que veio o primeiro conjunto de regras do futebol. E uma dessas regras, na época, era que não se podia receber dinheiro para jogar futebol, ou seja, só se podia jogar de forma amadora. Essa regra ajudou muito a ter brigas entre clubes de futebol sobre profissionalização nas primeiras décadas do século XX. No século XIX, muitos ingleses migraram para a América, em busca de melhores condições. Consigo trouxeram futebol que era praticado só nas horas vagas, com gols formados por pedras e com a bola sendo feita de tecido de bexiga de gado. Deve ter sido uma delícia jogar com essa bola. Com a chegada de mais ingleses, formaram-se grupos para jogar um contra o outro. Em 1867, grave essa data, depois de uma publicação em um jornal da época, os irmãos Thomas e James Hogg fundaram o Buenos Aires Football Club. Em 20 de julho de 1867, no antigo Bosque de Palermo, que fazia parte do Buenos Aires Cricket Club, onde hoje se encontra esse planetário, foi realizada a primeira partida de futebol da Argentina. A partida foi um 8 contra 8, e foi basicamente o time dos amigos de Thomas Hogg contra o time dos amigos de William Hilt. Em 1891 foi realizado o primeiro campeonato argentino de futebol, que foi vencido pelo St. Andrew School. Quem presidiu esse primeiro campeonato foi F.L. Woolley. Porém, esse campeonato não foi apoiado por um cara chamado Alejandro Watson Hutton. Esse Hutton é considerado o pai do futebol argentino, e como o campeonato não tinha o apoio dele, só durou uma temporada. Olha o poder de influência do cara. Em 1893, esse Hutton criou a AAFL, que mais tarde virou a Associação de Futebol Argentina, a AFA, e foi a partir daí que o futebol argentino começou a crescer, pois contou com o apoio de diversos times existentes. E depois desse boom, surgiu a Associação Amadora de Futebol, que aí sim foi o boom completo. Entre os anos de 1900 e 1910, foram criados mais de 300 clubes. Nessa época, muitas escolas competiam com seus nomes, porém, isso foi proibido, ou seja, as escolas tinham que mudar de nomes para poder competir. Foi o caso do Buenos Aires English High School, que depois virou Alumni Athletic Club. Esse clube, Alumni Athletic Club, ganhou 10 campeonatos entre 1900 e 1911. Para vocês terem ideia do tamanho da proeza, 10 títulos do campeonato argentino é o que o Vélez Sarsfield tem atualmente. Apesar do grande sucesso, o clube foi dissolvido em 1911. E sim, foi criado por Alejandro Watson Hutton. Em 1919, é criada a Associação Argentina de Amadores de Futebol, que organizou os campeonatos até o ano de 1926, que foi o ano que começou a iniciar o fim da era amadora. Em 1931, houve algumas greves que resultou na criação da Liga Argentina de Futebol, composta por 18 clubes. Essa liga se retirou da associação aprovada pela FIFA, e esse foi o início do marco da era da profissionalização do futebol argentino. Na Copa de 1930, a Argentina foi muito bem, chegou à final e perdeu para o Uruguai. Porém, na Copa de 1934 eles foram muito mal e já perderam na primeira fase. Isso aconteceu porque na época os melhores jogadores da Argentina não foram convocados, pois pertenciam a ligas não oficiais, no caso a Liga Argentina de Futebol, criada lá em 1931. Em 1934, a Liga Argentina de Futebol é unificada e os campeões dessa liga passam a ser campeões oficiais. Embora o campeonato argentino fosse considerado nacional, durante muito tempo só clubes de Buenos Aires e La Plata participavam. Até que em 1966, a AFA fez alterações para permitir que clubes do interior disputassem a elite. A partir de 1967, o campeonato se chamou Campeonato Metropolitano. Esse feito gerou uma verdadeira revolução no campeonato argentino. A partir daí vieram gerações e mais gerações de grandes craques, como por exemplo a geração do Kempes, depois Maradona, Gabriel Batistuta, depois Messi, e não parou até hoje. Foi a partir do campeonato metropolitano que clubes como Newell's Boys, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield e Rosário Central começaram a ter destaque. A Argentina era tão boa nessa época que de 1963 até o ano de 1979
tivemos clubes argentinos disputando finais de Libertadores. Só lembrando que enquanto rolava esse campeonato metropolitano, também acontecia o campeonato nacional, ou seja, tínhamos 2 campeonatos argentinos em um mesmo ano. Em 1978 aconteceu a Copa do Mundo na Argentina, ao qual nossos hermanos, comandados por Mário Kempes, se sagraram campeões mundiais pela primeira vez. Porém, é claro, com algumas polêmicas, que prejudicou a seleção brasileira, que eu não vou nem falar para não ficar puto. 1978 ficou marcado também porque foi o último título de campeonato nacional, até então, do Quilmes. O Quilmes é o clube de futebol mais velho da Argentina, fundado no ano de 1887. Em 1981, o São Lourenço é rebaixado. Eu sei, dá a impressão que na Argentina existem apenas 2 clubes grandes, que são Boca e River, mas o pessoal de lá considera que existem 5 grandes clubes: Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing e São Lourenço. Foi a partir daí, em 1981, que o Promédio, que é o sistema de rebaixamento argentino, começou a ser usado para proteger os grandes. O que não adiantou nada, porque em 1983 o Racing foi rebaixado. Promédio, em resumo, é o sistema de rebaixamento argentino, onde conta o desempenho das temporadas anteriores para definir os rebaixados. Nos anos 1980, eram das 2 últimas temporadas. Não vou explicar o que é promédio porque demoraria muito, por isso eu vou deixar o vídeo do Ubira Leal na descrição, onde ele explica muito bem isso. 1985 foi um ano de intensas mudanças no campeonato argentino. A primeira delas foi a criação da primeira B Nacional, que é a segunda divisão do campeonato argentino. Outra mudança foi que a elite do campeonato argentino passou a acompanhar o calendário europeu, sendo que o campeonato de 1985, que deveria ser o metropolitano de 1985, passou a ser o campeonato nacional de 1985-1986. Detalhe que quando o campeonato da temporada 85-86 começou a ser disputado, ainda estava rolando o campeonato nacional da edição de 1985. Realmente, CBF e AFA devem ser irmãos, só pode. Não sei se teve alguma influência, mas no ano seguinte, em 1986, a Argentina se sagrou bicampeã mundial. Claro, teve uma mãozinha do Maradona, mas foram campeões. Esse sistema europeu durou até 1991, onde começou a partir daí o sistema de apertura e clausura, que na prática virou 2 campeonatos argentinos por ano. Torneio Clausura e Apertura duraram até a temporada 2011-2012. Curiosamente, um ano antes, na temporada 2010-2011, o River Plate foi rebaixado. E chupa Promédio. Nas temporadas 2012, 2013 e 2013 e 2014, permanece o sistema de 2 campeonatos por ano, só que agora com o nome de inicial e final. Em 2014 foi a pior Copa do Mundo para nós brasileiros, pois a final em nossa casa foi entre o nosso maior rival, a Argentina, contra a seleção que meteu 7 em nós. 2014 foi quando o campeonato argentino começou a se chamar Primeira Divisão. A partir daí tivemos basicamente um campeonato por ano. Basicamente porque em 2016 tivemos o torneio de transição de 2016 e o campeonato nacional de 2016 e 2017. Legal que prometeram que esse torneio de 2016-2017 seria o torneio dos loucos, e de fato foi, só que por um lado bem negativo. Esse campeonato ficou marcado pela greve de jogadores que queriam simplesmente receber seus salários. O campeonato argentino continuou no calendário europeu até a temporada 2019-2020. Em 2021 é criada a Liga Profissional, e desde então o campeonato é sistema de um campeonato por ano. Em 2022 veio a Copa do Mundo e todo mundo sabe o que aconteceu, não vou ficar repetindo aqui.